Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube. Hoje para falar para você de um tema muito importante, a sua carreira, como que você pode desenvolver a sua carreira. Eu quero te dar 5 dicas, 5 estratégias para ajudar você a alavancar a sua carreira. Porque afinal de contas, toda carreira ela precisa ser desenvolvida, amadurecida. Você merece crescer na carreira, você merece desenvolver o seu perfil, você merece estar feliz com a carreira que você escolher, você merece ter prosperidade. Por isso que eu estou aqui como treinador, coach, mentor de pessoas, já tendo desenvolvido vários processos de coach de carreira, ajudado vários profissionais. Eu quero também te ajudar e esse vídeo vai te ajudar a abrir muito a sua mente em relação a isso. Eu sou Gregório Ventura, lembre sempre de se inscrever aqui no meu vídeo, lembre sempre de marcar o sininho para você estar recebendo em primeira mão os ricos conteúdos aqui do nosso canal do YouTube. Pessoal, toda carreira ela precisa ser planejada. Uma das grandes dificuldades que as pessoas têm é de não planejar a sua carreira, é de ficarem perdidas, de não terem direção, não terem foco. Você, por exemplo, pode estar pensando, o que eu quero da minha carreira? Talvez você se sinta parado na zona de conforto, talvez você precise dar um start na sua carreira, você precisa alavancar pontos essenciais da sua vida e a carreira tem sido um entrave para você. Então eu diria para você que o planejamento ele é fundamental. As pessoas que a gente tem visto, que têm desenvolvido na carreira, que têm crescido na carreira, elas têm planejamento e atitudes. Elas unem esses dois, a capacidade de projetar a sua carreira e de ter atitude em direção àquilo que elas querem. Elas vão buscar aquilo que elas querem. Primeiro ponto, primeira dica que eu te dou, analise sua carreira, avalie como está a sua carreira. Que nível que ela está, o que tem de bom, o que precisa melhorar, como você está se sentindo neste momento da sua carreira, quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos que você tem, entendeu? Você vai se avaliar, olhando para a sua carreira, para a sua vida profissional agora, que estágio você se encontra, O que tem de forte dentro do seu perfil, o que tem de fraco, de limitação, talvez você tenha parado no tempo em relação a muita coisa. Às vezes o que acontece muito com as pessoas, quando eu percebo nas minhas sessões de coach, nos meus acompanhamentos, na verdade é a pessoa às vezes pensar que ela quer fazer algo, mas ela vai protelando, ela não desenvolve. Às vezes aquela língua que ela precisa desenvolver, às vezes é aquela nova habilidade que ela precisa aprender e ela sempre diz, eu gostaria, eu queria, e ela vai sempre adiando aquilo. Então um dos pontos fundamentais é você fazer um raio-x da sua carreira, do seu momento atual, para que você perceba de fato como você está. O segundo ponto fundamental é que você comece a dar direção, a dar clareza, a dar foco para a sua carreira. Como é que você faz isso? Você faz isso em primeiro lugar definindo qual é o seu propósito, o que você se propõe enquanto profissional. Você tem realmente atuado de uma maneira que você tem que atuar enquanto profissional, seja qualquer profissão que você tenha, carteira assinada, seja que você seja um profissional liberal, não importa, setor privado ou público, Qual é a clareza? Está claro para você? Você vê uma direção na sua carreira? Senão você precisa dar essa direção para a sua carreira, você precisa de fato escrever aquilo que você quer de sua carreira. Então você comece a traçar qual que é a sua missão, qual que é o seu propósito, o que exatamente você quer de sua carreira. Normalmente eu peço às pessoas para escreverem isso, dizerem qual é o que eu quero da minha carreira, o que é aquilo que eu quero para os próximos anos da minha carreira. Ou seja, qual é a sua direção, qual é o seu foco. Então isso para quê? Para te dar clareza, para que você não fique tão perdido, Agora, alguém pode dizer, mas eu estou em dúvida daquilo que eu quero. Então você pode fazer um processo de tomada de decisão. Você talvez esteja em dúvida, você esteja trabalhando numa empresa, mas talvez você queira uma oportunidade em outra área e você queira investir nesta área. E você está em dúvida. O que você pode fazer? Um processo de tomada de decisão. Você pode, por exemplo, colocar um papel, uma análise, coloca de um lado, a profissão que você está hoje. Quais são os pontos fortes, os pontos fracos, ou quais são os ganhos e perdas, quais são as oportunidades e ameaças. Do outro lado da folha você vai colocar aquilo que você deseja, ou seja, de mudar de profissão, ou aquele emprego que você está em dúvida, qual é o ponto forte e o ponto fraco, quais as oportunidades e ameaças que aparecem nessa segunda análise.
Quando você fizer isso, você vai ver que vai te dar muita clareza. Você vai conseguir colocar no papel, você vai conseguir ver de maneira clara aquilo que de fato você quer. Te ajuda muito no processo de tomada de decisão. Né? Por quê? Porque você conseguiu colocar no papel, você conseguiu colocar um quadro que você pudesse enxergar, fazer uma análise disso daí, para isso clarear o seu propósito. Mas de fato você precisa ter muito claro esse propósito. A terceira dica e o terceiro ponto é você fazer metas de curto, médio e longo prazo. Metas para daqui a 3 meses, né? O que eu preciso fazer, né? O que eu quero, seja no meu trabalho, né? Seja um curso novo, seja algo novo que eu quero, o que eu quero de médio prazo, o que eu quero de longo prazo, que universo que eu vejo para mim daqui 3, 4, 5 anos. Então é muito importante você construir isso. Tá? Por quê? Porque isso daí, volto a falar, vai ditar a direção. A meta é quando você coloca um objetivo, né, e você traça ele. Eu quero, né, ser isso, ou seja, eu quero ganhar tanto, né, daqui tantos meses ou daqui 3 anos eu quero ganhar X salário, né, eu quero estar em tal profissão, eu quero estar desenvolvendo tal processo, eu quero ser referência nisso. Então você vai construindo e escrevendo essas metas, né? Mas é muito importante também escrever coisas de curto prazo, porque às vezes o de curto prazo é que vai te levar ao de longo prazo. Então você precisa ter metas muito claras, muito bem definidas para você. Quais são as metas que você pode traçar na sua carreira agora? O que você quer daqui a 90 dias? O que você quer daqui a 6 meses, 1 ano? O que você quer daqui a 2, 3 anos? Então é isso que você vai colocar no papel, é isso que você vai escrever. A quarta dica fundamental é traçar um plano de ação. Esse plano de ação ele é fundamental, você fez as metas, mas quais são as ações que você vai atingir para fazer a meta? Aí vai entrar ações que são importantes para você, que cursos você precisa fazer, que novos conhecimentos você precisa adquirir, que novas habilidades que você precisa ter, que novos comportamentos e posturas e atitudes você precisa ter na sua carreira agora, de imediato, né? Ou ao longo do tempo. Sabe aquela coisa que você está protelando? Aquele livro talvez que você precisa ler, aquele curso que você precisa fazer, aquela nova habilidade que você precisa ter, aquele comportamento que você sabe que você precisa mudar. Agora é hora de colocar na estratégia de ação. Agora é hora de você dizer, poxa, eu preciso dar uma guinada, uma alavancada no meu perfil. Então agora é a hora. E o quinto ponto, e a dica é de atitude. É dizer o seguinte, o que você pode fazer agora? Qual a sua iniciativa? O que você pode começar de imediato? O que você pode começar agora a fazer? Né? Então você vai entrar em ação dizendo assim, o que eu preciso fazer agora? Então, ou seja, é para esta semana, é para esse mês, então você já começa a entrar em ação, não protele mais, né? Ou seja, tem essa habilidade de agir, de dar o primeiro passo. Muitas vezes para você atingir o topo, não é você chegar no topo direto, são os pequenos passos, as pequenas ações e atitudes que te levam ao topo. Então é importante que você defina, né, para que você entre em ação agora, imediato, seja uma definição de um curso que você vai fazer, de um livro que você vai ler, seja a definição de uma atitude que você vai começar a ter agora, né, de imediato. Então é a atitude já, é o comportamento que vai te levar a mudar, tá? Porque não adianta ficar só no nível do pensamento, é importante na carreira entrar em ação, é importante as pessoas perceberem que algo novo está acontecendo com você, que você está tendo uma mudança. Então é importante que você, né, mostre isso, né, com as suas ações, com as suas atitudes. Se você fizer isso, eu garanto para você, você vai ter muito mais chances de alavancar a sua carreira. As pessoas que têm sucesso, a diferença das pessoas que agem para aquelas que não agem, que fazem a diferença na carreira, está de fato em seguir essas 5 atitudes, em seguir, né, um esquema, um método que vai ajudar você a alavancar a sua carreira. Siga em frente, muito sucesso, tamo juntos!